A Lunar fala, e aí, Maricota? Com respeito, vamos espalhar que André Mendonça negou o habeas corpus para o preso que morreu na Papuda. Mas tem um ponto aí que, inclusive, tem a ver com o Pedro. Esse tempo imenso aí para manter as pessoas presas aí é correto, Pedro? Não, né? Veja, houve uma correção, foi correto ter prendido essas pessoas lá em 8 de dezembro, porque se você não realiza aqueles 1.000 prisões que foram feitas, você não consegue evitar o golpe, que é um crime, o mais grave crime político que pode haver numa democracia. Então foi correto ter prendido, mas é óbvio que hoje nós teríamos medidas menos gravosas que a prisão para poder, vamos dizer, controlar essa turma, sem precisar usar da prisão preventiva. A prisão que eles têm que tomar, e tem que ser grave, por isso que eu escrevi artigo na Folha de São Paulo, defendendo as decisões do Supremo, que puniu com pena grave os primeiros condenados aí na questão do golpe. Eu defendi porque foi uma decisão tomada depois do devido processo, com amplo direito de defesa pela corte competente, ou seja, dentro dos quadrantes dos direitos humanos e da Constituição. A prisão preventiva, as pessoas têm que entender que não é a mesma natureza da prisão por culpabilidade, da prisão que ocorre depois da decisão final do processo. A prisão preventiva é uma prisão cautelar, ela visa proteger o processo ou evitar o cometimento imediato de crimes violentos. Ela tem que durar o mínimo de tempo possível, né? Então, eu creio que já se passou muito tempo, muitas dessas prisões já deveriam, ao meu ver, ter sido convertidas em prisões domiciliares com tornozeleira, impedimento de falar na internet e apreensão do passaporte. Esse conjunto de cautelares resolveria, a meu ver, bem o problema, sem precisar recorrer à prisão preventiva, que é, infelizmente, no Brasil, o menor problema que nós temos é a prisão preventiva dos golpistas. Nós temos quase 40% da nossa população aprisionada, que é a terceira maior população aprisionada no mundo, na sua grande maioria pobres, em geral negros, né? Jovens, infelizmente, né? Essas 40% dessa população aprisionada, que hoje está coisa de 800 ou 900 mil pessoas ao todo, né? Estão aprisionados por prisão preventiva, ou seja, sem ter tido direito de defesa. Nós já fomos na CIF admoestados pelo Comitê de Direitos Humanos, pela Corte de Direitos Humanos da OEA e pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, algumas vezes, pelo uso abusivo da prisão preventiva. E aqui no Brasil há uma cultura que é muito doida. Ou nós temos a impunidade de um lado, para crimes graves, ou nós temos o abuso do outro, que é querer usar da prisão preventiva para adiantar a pena. Só que daí você pune o sujeito sem ele ter se defendido e sensibilizado. É loucura. Né? E os jornais dão manchete e depois reclamam quando são criticados. Pois é, e isso é medieval, não tem sentido. Eu me lembro que quando você lembra disso, eu critiquei intensamente a prisão do Lula, das outras pessoas na época da Lava Jato, que eram prisões preventivas, e o principal argumento que eu usava era esse que eu estou usando aqui agora, né? Aí, na época, a direita vinha para cima de mim, não, mas e os pobres? Tem que tratar... Eu falei, não, calma aí. Você tem que universalizar os direitos que hoje são usufruídos pelos outros. Eles querem igualar na falta de direito. E não universalizar a injustiça que o pobre sofre, né? Quer dizer, não tem sentido isso. Senão você não vai nunca tirar... A gente nunca vai sair disso, vai estar sempre prendendo as pessoas inadequadamente, sem direito de defesa e tal, né? Isso não é argumento, né? Então, mas realmente a prisão preventiva banalizada é um dos graves problemas que nós temos no nosso sistema de justiça no Brasil e que está ocorrendo também nesse caso dos golpistas. O ideal seria esses 40, quase totalidade, eu não digo todo mundo, que tem algumas prisões que são corretas, mas a quase totalidade dessas 40% de pessoas serem soltas mesmo, né? Aí, quem for o caso, como é o caso dos golpistas, não é ser solto no sentido estrito. Vai para a prisão domiciliar com tornozeleira, com impedimento de se comunicar, etc. Agora, eu acho que a morte desse rapaz que houve agora é um alerta. É isso. É um alerta, nós temos que... Vamos lá, Maricota. É óbvio que o Alexandre de Moraes não é culpado pela morte do sujeito, como estão falando, a extrema-direita, de jeito nenhum, né? Se há responsabilidade, é da autoridade carcerária, e o ministro Alexandre agora está investigando para verificar se houve ou não responsabilidade da autoridade carcerária, que quem tem o dever
de cuidar do preso, né? E as pessoas morrem, não tem. Na Lava Jato morreu gente aprisionada preventivamente, morreu deputado. Tem de gente com depressão aí, morte. E depois também, né? Mas assim, em situação de prisão preventiva, houve morte de gente também. No Brasil, esse ano, acho que foram, sei lá, mais de quase 6 mil pessoas que foram mortas aí, quer dizer, em prisão, aprisionadas. Então, não é algo. As pessoas morrem de morte súbita em qualquer lugar, inclusive na cadeia. O problema é verificar se houve alguma responsabilidade do Estado nisso, tem que apurar com rigor. Não pode deixar a morte de ninguém passar em branco, né? Tem que apurar. E o ministro Alexandre está fazendo isso. Mas a morte do cara serve como um alerta. Nós deveríamos revisar essas prisões preventivas, que já passou muito tempo, e hoje eu acho que tem condição de você garantir a democracia com sanções menos graves do que a prisão preventiva. E deixar para o final condenar essa gente, condenar 12, 13, 14 anos de cadeia, que é o que precisa mesmo, que é o que a lei determina e o que tem que ser cumprido.